nunca imaginei que um jovem de 27 anos de idade tivesse que vir a essa tribuna pedir para terem um pouco mais de maturidade, para que além de serem adultos, ajam também como adultos, porque eu não estou brincando de ser vereador não. Hoje eu venho aqui para tratar especificamente sobre o que aconteceu na última sessão legislativa com relação ao nosso projeto de lei que tratava sobre a transparência na lista do Naná e do CAPS Infantil. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria só voltar lá na campanha eleitoral ano passado para pontuar que em momento algum eu cheguei para procurar as mães atípicas, o pessoal da PCD ou as mães que se abraçam, porque na minha concepção, eu tendo essa atitude poderia soar como sendo só mais um dos vários candidatos que chegam a essas pessoas em época de campanha prometendo apoio e que na grande maioria dos casos não passam de oportunistas. A gente tem que demonstrar apoio quando está aqui dentro, sendo vereador, através do nosso mandato, contribuindo através de leis em benefício desse povo e não postando datas comemorativas nas redes sociais. Eu queria dizer que eu fiquei extremamente agradecido e surpreso com a repercussão que o nosso projeto teve. Isso só nos mostra que a população tem aberto os olhos e se interessado cada vez mais pelo que se passa nessa casa. Inclusive, a repercussão foi tão grande que eu soube que alguns vereadores, inclusive, foram procurar o pessoal da associação para justificarem o porquê de terem rejeitado o nosso projeto. Aí, nos últimos dias e hoje também, eu ouvi atentamente algumas justificativas dos colegas vereadores sobre o porquê de terem rejeitado o nosso projeto, e a conclusão que eu cheguei era de que seria melhor terem se poupado para evitarem o constrangimento dessas narrativas serem desmentidas agora. Então vamos lá colocar aqui os pingos nos is. Primeiro ponto. Falaram que o problema do nosso projeto era porque não poderia ser divulgado o nome de ninguém publicamente. E essa justificativa, pessoal, ela só me mostra uma falta de conhecimento gigantesca de um parlamentar para afirmar isso, e me mostra também que sequer leram o projeto e que votam mesmo sem entender no que estão sendo votados. Porque eu apresentei uma emenda modificativa, alterando o artigo 2º que falava lá explicitamente que a forma de divulgação seria a critério do Poder Executivo e que ele, por sua vez, deveria adequar-se de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E o mais contraditório é que a nossa emenda ela foi devidamente aprovada. Então, para mim, esse argumento não se sustenta. E aí, infelizmente, se algum dos vereadores desconhece a Lei Geral de Proteção de Dados, infelizmente não está na minha alçada ensinar, tá certo? Segundo ponto, disseram que o argumento utilizado para terem rejeitado o projeto era que era confuso e que foi apresentado em cima da hora. Também não se sustenta, porque a última sessão legislativa aconteceu numa quarta e a pauta foi encerrada numa sexta-feira. E eu volto aqui repetir novamente que eu apresentei uma emenda modificativa e mandei imprimir, coloquei na mesa de cada um dos vereadores, que eu, inclusive, com toda boa vontade do mundo, conversei com a grande maioria sobre o que se tratava a nossa modificação, e ela foi devidamente aprovada. Fora que se algum vereador tivesse ficado em dúvida sobre o que se tratava o projeto, era só ter pedido vista, né, para analisarem com mais calma a questão desse projeto tão importante. Então, eu quero deixar bem claro que eu não estou interferindo no voto de nenhum vereador, tá certo? Até porque, na teoria, votam como quiser. Mas a partir do momento que se utilizam de argumentos inverídicos, criando falsas narrativas para, ao meu ver, maquiar o fato de que não se interessam ou não se interessaram em aprovar um projeto que dá transparência na lista do Naná e do CAPS Infantil, aí eu preciso intervir. Fora também que eu não entendo qual a correlação de votar contra um projeto como esses e dizer que não é blogueira. Gente, o projeto ele tratava sobre as mães atípicas e não sobre os influenciadores digitais. E se for algum tipo de piada pra cima de mim, eu considero como um elogio, porque é sinal de que eu sou advogado, vereador e blogueiro, eu consigo ser bom nas 3 coisas que eu faço. E eu fiz campanha justamente em cima disso, dizendo que as coisas aqui precisam ser públicas. E que bom que depois de toda essa repercussão, nós podemos observar que de pouco a pouco, as coisas nessa casa aqui vão deixando de ser obscuras como já foi há um tempo atrás. Então, eu acredito que é muito mais honroso chegarem a essa tribuna aqui e dizer com sinceridade que não se deu a devida importância a esse projeto. E eu não estou colocando aqui as mães atípicas contra nenhum vereador. Parem de terceirizar a responsabilidade das ações que vocês mesmos tomam nessa casa. Eu vejo o vereador aqui que sustenta o mandato todinho com base nas ações do prefeito, com base nas obras que o prefeito faz, com base nos projetos que o prefeito propõe. Só que o papel do prefeito é um e o papel do vereador tem que ser outro. O prefeito está trabalhando, mas o vereador tem que exercer o seu papel também através de apresentação de leis. E leis interessantes e não leis do faz de conta. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu também ouvi nessa sessão legislativa, alguns vereadores tocando a respeito do projeto do anexo 2 do Naná, que inclusive é do Executivo. E salvo engano, foi inclusive, eu acredito que uma promessa de campanha do próprio prefeito. Então não dá para vereador se utilizar de um projeto do Executivo para dizer que é seu. Aí eu pergunto, e se o prefeito não fizesse mais nada?
o que é que restaria para alguns vereadores apresentar a toda a população? Que eu percebo um comodismo muito grande nos projetos que tramitam nessa casa, porque eu reconheço a importância dos projetos de lei com nome de rua, também reconheço a devida importância dos projetos com datas comemorativas, até porque em algum momento eu vou propor esse tipo de projeto também. Só que não dá pra gente ficar só nisso. E aí, para acabar de completar, eu ainda tenho que lidar com algumas situações criadas sobre mim nos bastidores que, com perdão da palavra, chega a ser patético. Dizer que eu estou me reunindo com fulano às escondidas, dizer que Cicrano está passando para mim os projetos para eu apresentar, dizer que eu sou um vereador infiltrado na base, simplesmente porque diverge de opiniões da grande maioria. Gente, pelo amor de Deus, eu nunca imaginei que um jovem de 27 anos de idade tivesse que vir a essa tribuna pedir para terem um pouco mais de maturidade, para que, além de serem adultos, ajam também como adultos, porque eu não estou brincando de ser vereador aqui não. E para finalizar, eu quero reiterar aquela frase que falam que estar na política realmente é um ato de coragem. Porque para estar aqui dentro tem que ter muito sangue no olho, principalmente quando você é jovem. Tem que ter muito sangue no olho para você não fugir das suas convicções. Tem que ter muito sangue no olho para você não ser tapeado por quem quer que seja. Tem que ter muito sangue no olho para lidar com as manobras artísticas que alguns vereadores aprontam aqui dentro e por aí vai. E só para finalizar, eu queria deixar um conselho aos nobres, excelentíssimos 16 vereadores. Cuidado com as coisas que vocês articulam nessa casa, porque elas podem se voltar contra vocês no final.